Olá, feliz dia! Uma alegria sem tamanho tomar cada centímetro quadrado de nosso estúdio, porque se abre na sua vida uma porta que dá direto em um maravilhoso mundo novo, cheio de saúde, harmonia e prosperidade. Está no ar o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado e seja bem-vindo. No quadro Sou Feliz de hoje, o Adilson Mariano de Almeida conta como conseguiu encontrar a sua cara metade depois de ter se separado. Ele espantou a solidão com uma oração que aprendeu aqui na Seichonoye. O ideal dos jovens é o tema da palestra do preletor Carlos Alberto da Silva, que é presidente nacional da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil. O preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto explica com sua costumeira desenvoltura de experiente pedagogo que é dentro da mente que existe o paraíso. Você que nunca fez contato conosco e quer saber mais sobre a Seichonoye, ligue em nossa central de atendimento e receba na porta da sua casa uma revista totalmente grátis. Anote aí, 0800 770 2600. Ligue, preencha um cadastro e alguns dias depois, tem em mãos uma publicação cheia de palavras positivas e textos que levantam o astral. Mas atenção! Nossa central de atendimento funciona de segunda a sexta-feira das 7h45 às 17h30, aos sábados até às 15 horas e domingos e feriados só pela parte da manhã. Vale lembrar que só ganha a revista quem estiver ligando pela primeira vez. 0800 770 2600. Ligue, preencha seu cadastro e ganhe uma revista da Seichonoye. Hoje em dia, aumentou o número de separações e divórcios. Aí vem um dilema. De um lado, a solidão, de outro, o receio de viver uma nova decepção amorosa. Mas hoje, no quadro Sou Feliz, o Adilson Mariano de Almeida, que se separou de sua esposa, conta como encontrou a pessoa certa através da prática de uma oração que aprendeu aqui na Seichonoye. Confira. Conheci a Seichonoye bem antes de 86 e passava por uma crise, um relacionamento amoroso e cheguei até separar e tudo. E então praticando já a Seichonoye através da minha mãe e comecei a praticar bem mais assíduo e pedia a Deus fazendo a oração para encontrar a metade da alma. E o meu intuito era ir para o Japão para conhecer as academias. Então eu vim para São Paulo e conheci uma pessoa maravilhosa, pois eu pedia sempre a Deus através da oração para encontrar a metade da alma, que eu queria conhecer uma descendente japonesa para poder ir para o Japão e conhecer as academias. E Deus me proporcionou muito mais que isso. Eu conheci a pessoa descendente, a qual eu casei e fui para o Japão a trabalho, convivi lá 14 anos e tenho uma filha maravilhosa hoje com 9 anos que nasceu lá também e realmente é a pessoa que eu pedi a Deus e vivemos hoje um relacionamento maravilhoso. A nossa filha com 9 anos nasceu na Seichonoye, então eu tenho muito que agradecer a Deus, ao mestre Masaharu Taniguchi e a esse maravilhoso ensinamento. Já é tradição. Todo domingo das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o Domingo da Seichonoye, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano, como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seichonoye, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza.
Confira a nossa programação. Não tem moleza em nosso quadro Quiz de hoje. Vamos conhecer melhor o impacto que os escritos do fundador da Seichonoye provocou em todo o mundo. Aí vai a pergunta. O professor Masaharu Taniguchi, antes de receber a revelação divina que deu início ao movimento, leu a obra de um autor que o influenciou bastante em sua juventude. Qual foi esse famoso pensador? A. Joseph Murphy. Star Daily é a letra B. Letra C. Fenwick Holmes. Letra D. Harvard Hardman. A resposta no final de nosso programa. Jovens, o que vem quando olham para si? Se sentem revoltas? É sinal de que possuem grande força. Se carregam uma enorme ansiedade em relação ao futuro? É porque o destino lhe reserva uma grande missão. Mas que tal desde já encontrar o significado final de sua vida? Aquilo que dará sentido à sua passagem pela Terra. O ideal dos jovens é o tema da palestra de agora com o preletor Carlos Alberto da Silva. Olá, muito obrigado. É uma grande alegria estar mais uma vez aqui com todos vocês, estudando um pouco mais do ensinamento da Seichonoye, no programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Hoje nós iremos estudar sobre um tema bastante interessante que trata sobre o ideal. Eu tenho certeza que já ouviram falar da importância do ideal na vida de um ser humano, em especial na vida dos jovens. E para começarmos então nosso estudo, eu vou ler para vocês um poema que consta no livro A Verdade da Vida, volume 20. É muito bonito. Diz, idealiza um grande sonho. Irmão, não importa a tua idade, idealiza um grande sonho, tão grandioso como o céu. O teu sonho transcenderá o teu corpo, subirá, crescerá e se expandirá além. Com resplendor, preencherá o universo e se transformará em asas misteriosas, que te levarão a um mundo bem mais alto. Nas asas do sonho, os jovens avançam e os velhos se renovam. Irmão, não retenhas as asas do teu sonho. Imagina que és infinitamente grandioso. Não receies subir demasiado alto. Não hesites, não retrocedas, não diminuas a ti próprio. Abrindo as asas do sonho, ultrapassas os limites do corpo, ainda que teu corpo seja tão pequeno quanto o pó da terra. Através do sonho, tens o poder de te unires à imensa energia criadora do universo. Irmão, não permitas que a tristeza te domine, mas se fores dominado, erga-te de novo. Ainda que teu sonho seja desfeito, tens o direito de sonhar novamente. Imagina que em ti ainda resta uma grandiosa energia. Para quem sonha, este mundo é sempre um novo mundo. Esse é um poema que inspira inúmeras gerações, desde que foi escrito pelo fundador da Seichonoye, o professor Masaharu Taniguchi. E o livro-texto do programa de hoje é Meditando sobre a Vida. É um livro também de autoria do professor Masaharu Taniguchi, e tem um item aqui na página 51 que fala o ideal do jovem e a realidade. O jovem precisa ter a mente alegre. Eu vou dividir em 5 tópicos o estudo, então, com vocês. O primeiro fala sobre a necessidade de ter a mente alegre. Na Seichonoye nós aprendemos que é muito importante a alegria, já que a mente cria tudo ao nosso redor. A mente alegre atrai situações alegres. Mente sombria atrai situações sombrias. Então, o mestre Masaharu Taniguchi diz, jovem, precisa ter a mente alegre. Não me refiro a uma alegria frívola, proveniente da satisfação dos sentidos, mas sim a alegria profunda, alimentada pela chama da esperança e do ideal que se origina pela plena conscientização da imagem verdadeira.
Pode ser que você esteja assistindo o programa da Seitione agora pela primeira vez e essa expressão talvez não lhe seja muito familiar. Mas para quem já assiste o programa da Seitione e vem nos acompanhando pela TV, ou já conhece através dos livros, das revistas, sabe perfeitamente que na Seitione nós dividimos, para poder compreender melhor o seu ensinamento, em duas verdades fundamentais. A primeira verdade fundamental é a lei vertical, a verdade vertical, que diz que o homem é filho de Deus, é perfeito desde o princípio. Também a gente pode compreender, talvez bem fácil isso, que é o mundo da primeira criação citada no Gênesis. E Deus fez o mundo e viu que o mundo era bom. Nós chamamos este mundo bom que Deus fez e viu que era bom, chamamos de imagem verdadeira. No segundo capítulo do Gênesis, está escrito, novamente, fala sobre a criação do mundo. Mas agora, o mundo é feito de forma diferente. O homem, novamente, é feito, mas agora pelo pó da terra, o barro da terra. Esse mundo da segunda criação, na Seitione, nós chamamos ele de mundo fenomênico. E o que vem a ser esse mundo fenomênico? É um mundo em constante transformação. Ele parece ser real, mas não é real. E o que é o mundo real? É o mundo da imagem verdadeira. Então, quando nós afirmamos na Seitione que o homem é filho de Deus, ele é perfeito, estamos nos referindo a esse mundo da primeira criação. Também é dito no cristianismo como céu. Outras pessoas preferem falar paraíso, céu, paraíso. Esse é o mundo da imagem verdadeira. E bem interessante, quando a gente pergunta, mas onde estaria esse mundo da imagem verdadeira? Há aqueles que pensam que a gente poderá alcançar esse mundo depois da morte do corpo físico. Mas nem sempre é garantida também que poderemos todos alcançar esse mundo. Mas na Seitione nós aprendemos que o mundo da imagem verdadeira ele já existe aqui e agora. Quando perguntaram para Jesus sobre o reino de Deus, ele disse que o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, o reino de Deus, o mundo da imagem verdadeira, ele existe aqui e agora, ao nosso alcance. Então, quando eu li aqui, não me refiro à alegria frívola, proveniente da satisfação dos sentidos, mas sim à alegria profunda, alimentada pela chama da esperança e do ideal, que se origina pela plena conscientização da imagem verdadeira. Ou seja, é tomarmos a consciência de que agora, nesse momento, eu sou o filho amado de Deus. E justamente por ter essa consciência é que eu consigo ter a mente alegre. Outro ponto importante é nós termos sempre o ideal. Diz, o jovem deve ter ideal. Não possuir nenhum ideal e viver em função dos prazeres do momento é levar uma vida igual à dos animais, não uma vida digna do ser humano. E aí existem jovens que muitas vezes dizem assim, eu levo a vida do jeito que eu quero, eu faço as coisas da forma como eu quero, quando eu quero. Mas vamos pensar, será que essa é a melhor maneira de viver? A melhor maneira de viver é exatamente pensando, eu vou fazer o que me dá na telha? O professor Masaharu Taniguchi desenvolve aqui no livro que não. Quando a gente age dessa forma, ele diz que não haveria muita diferença entre o ser humano e os animais. E justamente a principal diferença entre animais e o ser humano é justamente que os animais, de uma forma geral, não têm um objetivo, não têm um ideal de vida. Então, eles, guiados pelo instinto, eles procuram apenas sobreviver. O ser humano não. O ser humano, para que ele sinta que realmente vale a pena, ele precisa ter algo mais valioso na vida. E esse algo valioso é justamente o ideal. Então, o ideal é que vai nortear a vida do homem para uma determinada direção. E por que é importante o ideal? Porque o ideal nos dá a direção. Eu ouvi, certa ocasião, li, na verdade, em certa ocasião, que quando você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. É verdade isso. Se você, por exemplo, está aqui em São Paulo e decide ir para o Rio de Janeiro,
Mas, para quem conhece a cidade de São Paulo, para quem vive aqui ou quem já esteve aqui, sabe que se porventura você pegar a rodovia, por exemplo, Bandeirantes, dos Bandeirantes, jamais você vai chegar no Rio de Janeiro. Por quê? É sentido oposto. Então, o ideal é justamente aquilo que vai direcionar. Eu quero que a minha vida siga por esse caminho. Então, você vai direcionar toda a tua energia para esse caminho. Mas quando não se tem ideal, então qualquer lugar serve. E é justamente isso que a gente aprende na Seichonoye, a ter ideal. Eu mesmo, quando conheci a Seichonoye, aos 14 anos de idade, eu acredito que não tinha grandes ideais. Eu pensava que a minha vida seria uma vida simples, conseguir um emprego, quem sabe conseguir comprar uma casinha. Na época, existia o plano do BNH. Eu pensava, se eu conseguir uma casinha do BNH, tá bom, que seria, sabe, uma casinha simples, um apartamento simples. Então eu pensava, quem sabe um dia eu consiga comprar até um carrinho. Mas carro era uma coisa muito distante da minha realidade. Mas quando eu conheci a Seichonoye, a primeira coisa que eu aprendi foi ter gratidão aos pais. Em seguida, a importância de você sonhar. E o sonhar é justamente esse ideal. Então, quando você começa a direcionar a tua mente, tomando a consciência que é filho de Deus, você começa a aspirar naturalmente sempre coisas maiores e melhores. Reparem, fazendo uma comparação com a gente mesmo, com a tua própria vida. Reparem se não é assim. A vida ela está sempre progredindo, ela está sempre se desenvolvendo. Nunca a pessoa está satisfeita apenas na posição que ela alcança. Se a pessoa ganha um salário, está desempregada, ela tem por objetivo conseguir um emprego. Conseguiu um emprego ganhando um salário mínimo. Ela está feliz porque ela ficou um período desempregada, conseguiu agora um emprego e ganhou um salário mínimo. Nossa, que maravilhoso! Mas não vai demorar muito. Ela já começa a idealizar ganhar um pouco mais do que isso. E pode reparar, se eu ganhasse 2 salários mínimos, já começa a fazer planos. Mesmo que venha a ganhar 2 salários mínimos, não vai ficar satisfeito por muito tempo. Não vai demorar muito, ela já vai estar aspirando sempre mais. Também é assim em todos os aspectos, seja materiais, nos aspectos materiais, sejam também nos aspectos espirituais. Estamos sempre desenvolvendo. Por quê? A imagem verdadeira ela é dinâmica e nunca estática. Então, por isso que nós precisamos ter o quê? O sonho, o ideal. E aqui o mestre Masaharu Taniguchi diz também que o jovem deve ser puro. Precisa ser capaz de dedicar a vida ao seu ideal. O corpo carnal não é o ser humano, não passa de um instrumento que ele usa para realizar o ideal do seu eu verdadeiro. Não se deve permitir que o corpo carnal obstrua a realização desse ideal. Se nós não tivermos, meus amigos, muito claro quem é o eu e pensar que o corpo carnal seja o eu verdadeiro, a gente tende então a trabalhar ou direcionar a nossa vida para o ideal dos anseios do corpo carnal. Ou seja, e repare assim, o corpo físico, ele sempre também vai pedir mais, mas sempre vai trazer sentimento de culpa. Por exemplo, você está com fome. E aí, de repente, chega em casa e descobriu que está lá o prato que você mais gosta. Você come e se satisfaz. Mas como é o prato que você tanto gosta, eu vou comer mais um pouquinho só. Come mais um pouquinho. Daqui a pouco, come mais um pouco. Já estava satisfeito da primeira vez. Aliás, dizem que a hora de parar de comer, pensa, eu acho que eu vou comer mais um pouquinho. Quando eu penso, vou comer mais um pouquinho, significa que você, já está satisfeito. Mas a gente sempre tende a ir lá comer. De repente, anuncia, olha, tem tal sobremesa. Aí você fala, puxa, por que não me avisaram antes? Mas não vai dispensar também a sobremesa. Fatalmente vai comer a sobremesa e aí vem a consequência. Já sabe qual é. Eu estou com mal-estar, estou com uma sensação de peso. E algumas pessoas literalmente passam mal. Então o corpo físico é sempre assim. Se você tem uma vida, a vida moderna ela é muito agitada, muito corrida. E às vezes você pensa, eu gostaria tanto de ter um tempo para dormir até meio-dia. Mas repare, o dia que você consegue dormir até o meio-dia, você acorda, teoricamente, era para você acordar muito mais disposto, porque normalmente acorda, 5 horas da manhã. No dia que você acordou meio-dia,
Era para você estar muito mais disposto. Mas pode reparar que não é isso que ocorre. Você fala, que preguiça, vontade de ficar mais um pouquinho na cama. Então nós temos que tomar cuidado. Porque se você for atender às expectativas ou aquilo que o corpo físico pede, os instintos pede, você vai sair sempre perdendo. Então a gente precisa viver em busca, na verdade, em prol de um ideal verdadeiro, que é o ideal que vem de dentro da alma. Esse ideal que vem de dentro da alma é Deus que sussurra para nós, dizendo, vá por esse caminho, seja nobre, não responda a teus pais, seja carinhoso com teu marido, seja compreensiva com a tua esposa, demonstre amor para com teu irmão. Ou seja, esses são o ideal interno que se aloja em nós. E vejam só, se nós aprendermos a ouvir o ideal interno que se aloja em nós, naturalmente a nossa vida é direcionada sempre para o lado do bem, da felicidade, da realização de todos os sonhos, porque você está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Daí a necessidade de se ter o quê? Então, essa mente pura. Outro ponto importante abordado aqui no livro é o jovem não deve ser indeciso ou medroso. Quando chegar a hora de avançar, deve seguir em frente com coragem e determinação. A oportunidade perdida nunca voltará. Eu lembro que quando entrei na Seitonoye, dizia-se assim, olha, o Deus da oportunidade é, na verdade, um senhor careca que tem cabelo só na parte da frente e atrás não tem nada. E além de tudo, é muito lisa a cabeça também atrás. Quando a oportunidade, o Deus da oportunidade, estiver passando do teu lado, agarre imediatamente o topete dele e não solte mais. Porque se você ficar esperando, vai surgir uma oportunidade melhor, corre-se o risco de você passar a tua vida toda esperando a grande oportunidade, sem perceber que a grande oportunidade, ela sempre existiu em todos os momentos da tua vida. Então a oportunidade de você chegar em casa, por exemplo, sabe, dizer para os seus familiares que você os ama, é agora. A oportunidade de você prestar aquele vestibular que você tanto deseja é agora. Mas eu não tenho dinheiro para pagar essa faculdade. Mas se você tem esse ideal e você mobiliza para isso, o universo vai te responder para isso daí. E com certeza você vai encontrar uma maneira de conseguir pagar a tua faculdade. Mas para isso, às vezes vai exigir de você um certo sacrifício. Mas o que é o sacrifício quando a gente está trabalhando para concretizar o ideal? Então, o sacrifício é quando você não sabe qual é o teu ideal. Mas se você sabe bem aonde você quer ir, qualquer esforço deixa de ser sacrifício e passa a se tornar o quê? Naturalmente se torna algo prazeroso, porque você sabe, hoje eu abro mão disso, mas amanhã eu vou conquistar aquilo. Então, ou seja, é sempre sonhar com esse algo a mais. E é isso que está se falando, mas não pode ter medo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É essa convicção que tem que ter dentro de nós. Não se esqueçam, Deus é nosso Pai e nosso melhor amigo. E Jesus disse que Ele sabe tudo o que nós precisamos antes mesmo de pedir a Ele. Então só confiemos, dediquemos todo o nosso esforço, coloquemos todo o nosso empenho, a nossa dedicação em prol desse ideal. E o mestre diz ainda mais, jovem, precisa amar. Ou seja, nós precisamos amar. E o que é o amar? O amor é que vai fazer com que a gente nunca se perca no meio do caminho. Amar, isso que é fundamental. Então, ele diz, precisa amar a humanidade, a pátria, o meio em que vive, o grupo a que pertence, o seu lar, a sua família, pois não há problemas que o amor não solucione. O amor é o oposto do egoísmo. O amor faz com que a pessoa se esqueça de si própria e só pense no bem do outro. Justamente quando a pessoa se esquece de si mesma, deixa de buscar a própria felicidade e passa a agir com a mente norteada pelo amor ao próximo, consegue concretizar realmente o amor e alcança a verdadeira felicidade. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que sempre me sensibiliza bastante. Ela diz assim, encontrei um paradoxo na vida, que se amar até doer, não poderá haver mais dor, somente amor. Eu gostaria que todos reflexionassem sobre isso. Então, às vezes,
quando estamos dedicando o amor e quando temos esse ideal, colocando esse amor verdadeiro, ou seja, que de proporcionar felicidade a todas as outras pessoas, essa felicidade volta multiplicada para nós. E aqui no livro, o livro dos jovens, que tenho aqui em minhas mãos, o mestre Masaharu Taniguchi, logo na introdução, ele fala também sobre o ideal interno que se aloja em nós. Fala também no primeiro capítulo desse livro sobre jovens, idealize grande sonho. Mas ele diz que jovem não é só a pessoa que tem a idade cronológica menor, mas são todas as pessoas. Porque mesmo as pessoas que já têm certa idade, se passam a nutrir dentro de si um ideal, um sonho, ele se torna jovem também. E eu gostaria de sugerir, veja só, eu citei para vocês 3 livros. O livro Meditando sobre a Vida, depois citei A Verdade da Vida, volume 20, e citei também o livro dos jovens. E é fácil, sabe, você encontrar adquirir essas obras fantásticas, maravilhosas, que você pode ser através do site da Seichonoye. Lá temos a livraria virtual, que é www.sni.org.br, e você vai procurar lá, então, a livraria virtual. Pode ser numa das nossas sedes também. Mas, com certeza, ao ler livros do tipo desses que eu citei, sem dúvida que a vida da gente clareia de uma forma extraordinária. E para encerrar a minha participação hoje com vocês, eu gostaria também de lhes fazer um convite para que se tornem mantenedores do programa da Seichonoye. Nós estamos no mês de maio e neste ano completamos 9 anos de existência desse programa. Não dá para saber exatamente quantas pessoas, mas tem-se uma estimativa que são milhares, milhares e milhares de vidas que foram transformadas através desse programa. Meus amigos, isso só é possível graças à contribuição espontânea, o amor dedicado de inúmeras pessoas. E gostaria de fazer, enfim, o convite para que você se torne também mantenedor do programa da Seichonoye. Isso é muito simples. Você pode agora ligar para, se você ligar de um telefone fixo, 0800 770 2600. Ou se você ligar de um celular para a operadora 11 5014 2209 e falar, eu gostaria de me tornar um mantenedor do programa da Seichonoye. E com certeza você sentirá uma alegria imensa, porque sabe que através de um gesto pequeno teu de amor, fará a diferença na vida de inúmeras outras pessoas. Deus abençoe a todos. Muito, muito obrigado. Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Seichonoye para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800 770 2600, de celular para 0 operadora 11 5014 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos, além de recebê-la em uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de 2 volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800 770 2600, de celular 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Seichonoye, agora em suas mãos. A minha dica de leitura hoje é o livro Todos Podem Ter Sucesso, do professor Katsumi Tokuhisa. Nele, o professor Tokuhisa nos fala sobre as nossas atitudes mentais, ou seja, a nossa forma de encarar a vida, como encarar essas várias situações do dia a dia.
O mestre Masaharu Taniguchi nos ensina: idealize um grande sonho. E o professor Tokuhisa fala que idealizar um sonho nada mais é do que ter uma visão de futuro. Por exemplo, se você entra em um táxi e o taxista lhe pergunta: aonde você quer ir? E você responde: não sei. Vocês ficarão parados e o taxista não poderá lhe ajudar. Na vida também é assim, devemos saber exatamente aonde queremos chegar. Após a leitura desse livro, eu aprendi muitas coisas e tive uma melhora muito grande, tanto no meu trabalho, quanto na faculdade, com a minha família. Decida ser mais feliz e próspero também e leia esse livro, afinal, todos podem ter sucesso. Muitos acham que a felicidade está em algum outro lugar, longe daquele que ocupa neste momento. Sua vida se torna boa na mesma medida em que você consegue ver o bem e pacifica na exata proporção em que você gera paz onde quer que vá. Por isso, na Seichonoye afirmamos que é dentro da mente que existe o paraíso, conforme nos ensina agora o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Obrigado, parabéns então pela presença de vocês, domingo da Seichonoye, salão da sede central, né? E um tema bastante importante aqui, dentro da mente existe o paraíso. Olha só que interessante, dentro da mente existe o paraíso. Aí a pessoa pensa, né? Como assim dentro da mente existe o paraíso? Na verdade, a nossa mente ela é formada de conceitos, né? De ideias que nós vamos guardando dentro da nossa mente. Essas ideias vêm com a gente desde a nossa infância, né? Então nós vamos lá pensando, sentindo, olhando as coisas, observando e principalmente concluindo, tomando conclusões. E às vezes a gente faz, quando vê alguma coisa acontecendo na nossa vida, a gente faz alguns juramentos, né? Quando a gente faz um juramento com muita força, normalmente no momento de muita emoção, aquilo fica lá gravado no nosso inconsciente, só esperando a hora certa para se manifestar. Então, quando o ambiente ao nosso redor, ele aparece, ele dá condições para a gente manifestar aquele sentimento que estava lá dentro, o sentimento aparece. Que condições são essas? Coisas semelhantes, por exemplo, é como se você estivesse numa novela, num cenário, e aquele cenário que você está vendo na tua frente lembra uma fase que você passou lá na sua infância, na sua adolescência. E aí aquele cenário faz você recordar aquela cena, o inconsciente gravou aquele sentimento, e diz, é agora que esse sentimento vai aflorar. Por isso que nós dizemos que o paraíso está na mente. É nesse sentido de que a mente guarda, então, todos os nossos sentimentos e principalmente os nossos juramentos. Vocês estão com aquela carinha de quem está pensando nos juramentos do passado, né? E tem muita gente aí pensando, deixa eu ver, quais foram os juramentos que eu fiz lá no meu passado, né? Fazer uma autorreflexão para saber como é que eu vou lidar com eles. E é ótimo isso, gente, sabe por quê? Quando a gente descobre esse segredinho, toda vez que a gente age de uma maneira impulsiva, que depois a gente se condena, a gente para de se condenar e diz, não, peraí, deixa eu me analisar, por que eu agi de forma tão impulsiva, para que eu possa então mudar o jeito de eu agir. E o professor Masaharu Taniguchi chama assim, chamamos de paraíso, escreve assim, o que chamamos de paraíso ou inferno, em última análise, é o estado da mente da pessoa, está na página 179 do livro, né? E aí ele conta uma história interessante, a história de Diógenes, né? Que era um sábio que vivia num tonel. Você imagina só, um sábio que vivia num tonel. Isso aí é para vocês pensarem. Nós vamos lançar para vocês agora um koan. Já ouviram falar a palavra koan? Que significa? Não? Para você que está em casa, aí pensa, o koan é uma forma que os budistas utilizam para ensinar. E é por parábolas, metáforas. Eles soltam uma história e você tem que ficar pensando em cima da história e buscando a conclusão daquela história dentro de você. Então, o koan aqui é o seguinte, então Diógenes, né, um sábio que vivia dentro de um tonel, e o rei Alexandre Magno se aproxima do Diógenes e diz assim, em tom de rei, né, pede o que queres. O rei é assim, né? E aí o Diógenes solta essa,
Quero que saia daí, majestade, pois estás fazendo sombra. Isso aí é um koan, tá? Vocês vão ter que digerir ele, tá bom? Depois vocês vão me dar a resposta. Pode ser? Depois vocês me procuram. Vocês vão ficar aí com isso coçando dentro de você. Meu Deus, mas o que quer dizer? Né? Para a gente mostrar que o estado mental realmente influencia mesmo no paraíso, o professor Masaru Taniguchi diz assim, olha, você nasceu como filho de Deus. Ou seja, dentro de você existe o amor. E o amor é a coisa mais importante que nós temos dentro de nós. Ora, quando a minha vida é repleta, cercada, plena de amor, eu vivo ou não vivo no paraíso? Vivo. Mas as escolhas, quem faz, somos nós. Então, se eu tenho uma situação na minha vida que me parece que está me levando para uma situação infernal, para uma tristeza, eu tenho que parar naquela hora e dizer, eu sou filho de Deus, eu é que vou comandar essa situação, porque quem está no comando sou eu, e eu vou, então, transformar essa situação para uma situação benéfica. Eu vou aprender com essa situação. Você enxerga a situação, você é que tira as suas próprias conclusões. Duas pessoas podem ter diferentes visões de uma mesma situação. Sim ou não? Sim. Existia lá, num determinado reino, um rei que estava à procura de um homem sábio, né? De uma pessoa que tivesse muita sabedoria. Então, num dia, trouxeram para ele uma pessoa e disseram, né, olha, encontramos essa pessoa na rua, o senhor falou para pegar qualquer um, né? E ele estava andando na rua, esse homem aqui veio e que o senhor quer saber se ele é muito sábio, então faça um teste. Então o rei ficou diante do tal do homem, o homem estava com uma cara de poucos amigos, mas o rei chegou para ele e fez assim. E o homem pegou, olhou, fez assim. Aí o rei olhou intrigado e fez assim. O homem fez assim. Aí o rei botou a mão assim no bolso, olhou na mesa dele, pegou uma maçã e fez assim. O homem pegou no bolso rápido, pegou um pedaço de pão e fez assim. E aí o rei falou, nossa, estou diante realmente de um homem muito sábio, obrigado por terem trazido este homem. Pegou, deu umas moedas de ouro, o cara foi embora e todo mundo ficou intrigado. Mas o que aconteceu? Por que esse cara é tão sábio, majestade? Você tem que explicar para nós. Ele está vendo como vocês são? Vocês não entendem nada. Por isso que eu falo para vocês, vocês estão aqui à minha volta. Isto sim é um homem sábio. Porque quando ele entrou aqui, eu disse para ele assim, Deus é um. E ele falou, não, são dois, pai e filho. Aí eu respondi, então, não, são três, pai, filho e Espírito Santo. Ele respondeu, podem ser três, mas na verdade são um único. Aí eu disse para ele, mas o homem pecou pela maçã, mas foi redimido dos pecados pelo pão. Daí um homem sábio, sem usar palavras, a sabedoria dele foi demonstrada. Não é lindo? Ai. Aí tem o outro lado da história, o cara pegou as moedas de ouro e foi para o boteco beber. E chegar no boteco, usar cara, hoje é por minha conta. Mas o que aconteceu? Sei lá, os caras do rei lá, me agarraram, levaram diante do rei lá. Eu chego no rei, o rei chega e fala assim, ó, sai daqui, senão eu furo o seu olho. Aí eu falei, vem então que eu furo os seus dois. Aí ele chega e fura os seus dois e enfia o dedo no seu nariz, ainda fez assim para mim. Eu falei, faça isso que eu furo os seus dois olhos, enfia o dedo no seu nariz e dou um soco na sua cara. Aí acredita, você me ameaçou com uma maçã. Eu falei, atira essa maçã em você. Só que sorte, eu tinha um pão velho no bolso e falei assim, venha que você vai ver o que vai doer esse pão. Duas visões. Alguns conheciam essa historinha, mas casa bem com esse tema. Por quê? Porque, na verdade, a mesma situação lida ou avaliada de duas formas totalmente diferentes. Ou seja, depende de como eu enxergar aquilo que está diante de mim, eu vou dar a resposta. E aí a resposta que eu vou dar vai construir o meu destino. Um filme muito bonito chamado Minha Vida mostra uma cena bastante interessante. É um rapaz, não sei se vocês assistiram esse filme, mas é um filme muito interessante. Esse rapaz, ele é acometido de câncer. E quando ele descobre que ele tem câncer, ele começa, e o câncer, não, segundo a medicina, então, não tinha cura, e ele começa, então, a recordar a infância dele, ele vai para os lugares onde ele viveu na infância, ele visita a casa quando ele era criança,
Só que ele tinha muita mágoa do pai. E quando ele consulta um terapeuta espiritualista, o terapeuta fala para ele, enquanto você não curar essa mágoa, você vai carregar essa doença com você. Ele disse, nada, isso aí é onda, imagina. E ele então começa a tentar, né, meio forçadamente, se aproximar da família. E era uma relação tensa, ele ligava para o pai tratava ele de um jeito, a mãe pedia para ele vir, vem visitar o seu pai, ele disse, não, mas eu não vou, estou muito ocupado, não posso. Ele sempre arrumava uma desculpa, porque ele julgava e dizia, meu pai era um cara que não ligava para mim, meu pai era um cara que só pensava no trabalho. Então ele criticava o pai. E uma das cenas bem interessantes do filme era quando ele encontra o irmão dele. Então eles estão numa cena, os dois sentados, sabe aquelas cadeiras aquele balanço que a gente gostava de brincar, e vai para frente, vai para trás, não? Aí ele senta no balanço junto com o irmão e começa a reclamar do pai. Ele diz, olha, mas se eu tenho essa mágoa, esse ódio do meu pai, é porque ele não dava amor para a gente, é porque ele não dava carinho para a gente, é porque ele era um cara ausente. A vida dele era só trabalhar, 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 trabalhar. Ele fala para o irmão. O irmão diz, poxa vida, até parece que nós temos dois pais diferentes. Porque eu não vejo como você vê. O nosso pai só trabalhou o que tinha que trabalhar para se sacrificar, para dar o bem para a gente. Se ele estava ausente, é porque ele estava querendo que a gente tivesse o melhor. Ou você se esquece que ele bancou isso, que ele nos ajudou nisso, que ele, né, fez tal coisa, que você só chegou onde chegou por causa do pai. E ele começou a parar para pensar. Olha que interessante, o mesmo pai, os irmãos viveram na mesma família, um levou a coisa do lado de que eu tenho ódio do meu pai, o outro entendia e amava o pai exatamente do jeito que o pai era, sem exigir do pai um comportamento X, Y, Z, que meu pai tinha que ser assado. Nessa hora do filme, interessante que ele começa a refletir. E ele começa a pensar nas coisas boas que o pai e a mãe tinham proporcionado para ele. Veja só a mudança. Ele mudou a infância dele? Não. Os fatos da infância eram os mesmos. Ele mudou a maneira de pensar, de enxergar. E aí, a partir da mudança da maneira de enxergar e de pensar, ele começou a mudar o relacionamento com o próprio pai. Então, às vezes, o meu irmão, ano passado minha mãe faleceu, e o meu irmão, quando nós estávamos no velório, meu irmão falou uma coisa muito, que eu senti bastante o que ele disse. Ele parou do lado assim do corpo da minha mãe, a gente estava do lado um do outro, e ele disse assim, engraçado, se eu pensar que eu tenho hoje 46 anos de idade, e se eu somar pegar desses 46 anos de idade e for anotando quanto que eu vivi com a mamãe, de alegrias, né? Então, eu somo lá, uma viagem de uma semana que a gente foi lá para Campos do Jordão, então deu uma semana. Uma comida que ela fez gostosa e a gente comeu e almoçou junto, umas 2 horas. Não sei o que, papapá, mais 1 hora, mais uma semaninha. Faz uma soma de tudo isso. Se você viveu muito perto da sua mãe até os 15 anos de idade, talvez é muito, né? Depois a gente começou a estar cada vez mais distante. Falou, se eu somar tudo isso, de 46 anos de idade, eu acho que não dá 6. Não é um cálculo interessante você fazer? Ele falou, só que esses 6 anos, agora que eu estou do lado dela nessa situação, parece que representam mais do que todos os 46 que eu vivi juntos. Porque só eles agora é que estão dentro do meu coração vibrando. Olha que interessante. Como o tempo é misterioso. Então, o tempo, quem conhece a Sutra, né, está na palma das mãos da vida, a qual cerrada se torna um ponto, e aberta se torna infinita. É aí que está. Se você fizer a soma dos momentos negativos que você teve com seu pai e sua mãe, talvez não dê 3 anos. E aí você coloca esses 3 anos como se fosse a sua vida toda. Muitas vezes eu chego numa escola, e aí vai um recado para os professores dizem assim para mim, a escola está uma baderna, é uma indisciplina generalizada. Eles falam assim, tudo é uma indisciplina. E eu, como já conheço bem o ambiente de escola, sempre, tudo bem, professores, quantos alunos nós temos aqui no total? Uma vez eu fui numa escola com 3.000 alunos em Curitiba. São 3.000 alunos, beleza. Eu quero nome por nome dos alunos que são indisciplinados, que dão trabalho para vocês. E eles começaram a falar, de memória. Nós ficamos lá um tempinho escrevendo. A lista não passou de 100.
Ou seja, de 3.000, 100 alunos estavam dando trabalho. Falei, gente, vocês chegaram aqui e disseram para mim que a escola é uma disciplina só, que ninguém consegue trabalhar. Você tem 2.900 alunos que deixam vocês trabalhar, 100 que não estão deixando vocês trabalhar, vocês estão dando mais força para os 100 do que para os 2.900 alunos. E os professores ficaram de olho aberto, assim, abismados. Então, eles estavam transformando o paraíso no inferno. Mas por quê? Porque a mente deles estava fixa nas coisas negativas. E aí nós fizemos um trabalho para eles mudarem. Aliás, professor que está assistindo aí, você que conhece o professor do seu filho, vocês estão aqui, nós vamos novamente divulgar o nosso congresso, não é? 24, 25 e 26 de agosto, em São Bernardo do Campo, lá no Senforp, nós vamos trazer várias experiências dos educadores do Brasil, educadores, alguns que são da Seichonoye, outros que estão fazendo o nosso ciclo de estudos da educação da vida, aplicando nas suas salas de aula, cada experiência linda, gente, riquíssima, uma atrás do outro. Se você, inclusive, quiser conhecer a nossa experiência, é só você entrar no site www.sni.org.br/congresso. Ele vai aparecer no vídeo de vocês. Lá vocês vão ver as experiências que vão ser apresentadas, os orientadores, a programação. Pode até se inscrever no congresso pelo www.sni.org.br/congresso. Não é interessante? Para pensar, a gente pensar sobre isso. Quer dizer, você pode tomar, então, a decisão, e aí eu posso explicar para você que decisão tomou aquele rapaz, não é do filme, afinal de contas, vocês devem estar tudo curiosos. Aliás, vocês estão bem curiosos, né? Querendo saber o que o Diógenes falou, né? Quando ele estava no tonel, afinal de contas, e a história do filme como termina. A história termina com a morte do rapaz. Aí vocês vão, Mas ela termina de uma forma muito bonita. Por quê? Ele começa a buscar o entendimento com o pai, ele se entende com o pai dele, eles se reaproximam, a doença se agrava, e uma das cenas que a gente se emociona muito é uma cena em que ele está já de cama, e o pai está, então, fazendo a barba dele, do filho, e quando ele faz a barba do filho, o filho diz para ele, pai, pela primeira vez, né, eu te amo. E o pai abraça ele e diz, filho, eu também te amo. E mostra, então, a cena em que ele parte para o plano espiritual, e uma metáfora muito bonita, assim, porque quando ele parte para o plano espiritual, ele tinha muito medo ele tinha muita vontade de andar de montanha-russa, sabe aqueles brinquedos assim que vai lá para baixo, mas ele nunca teve coragem de andar. E aí mostra a cena que quando ele está, como se ele estivesse já no plano espiritual, andando de montanha-russa, descendo a montanha-russa e abrindo os braços, né? Como se ele estivesse livre daquele dor, daquela mágoa que perseguiu ele tanto tempo, e ele consegue realizar o sonho de descer da montanha-russa. Não é bonito isso, gente? Muito lindo, não é? Olha, eu falo para você, a gente até se emociona, né, de ver isso. Então, se eu for contar para vocês, claro, momentos que eu tive com a minha mãe e meus irmãos, claro que a gente vai contar vários momentos difíceis, não é, da nossa vida. Assim também é com o relacionamento com o marido e a mulher, né, com a esposa. Mesmo que você hoje se separou da esposa, a esposa se separou do marido, o importante é que se a gente mantiver na mente da gente a ideia que eu estou aqui como filho de Deus para construir o paraíso, então eu vou colaborar como filho de Deus construindo o paraíso. O professor Masaharu Taniguchi, no livro Que Deve Fazer o Dedicado à Eliminação, sabe o que ele diz, gente? Ele diz assim, que muita gente tem, olha que frase dura, hein? O vago sentimento religioso que é filho de Deus. Ele fala, o vago sentimento religioso. Para você se considerar um filho de Deus e poder dizer, eu sou filho de Deus, ele diz assim, você deve dizer para si próprio, tudo é de minha inteira responsabilidade. E quando você disser, tudo é de minha inteira responsabilidade, e eu vou realmente, a partir disso, como eu sou filho de Deus, eu vou construir o paraíso, quando você disser isso, aí você pode declarar, eu sou filho de Deus. Quando você disser, tudo é de minha inteira responsabilidade. Ok? Vamos então, sabe, eu queria até pedir permissão para você que está em casa também, nosso livro está aí na livraria virtual, você pode até, se quiser conversar com a gente, ligar para o 0800 770 2600, entrar na livraria virtual da Seichonoye, o endereço aí aparece para você, porque eu vou ler uma oração aqui, pode ser?
Tá bom? E, na verdade, o Diógenes, simplesmente, quando pediu para o rei se afastar dele, se afaste, por favor, você está me fazendo sombra, é para mostrar que o Diógenes queria receber o quê? O sol. O rei pode ser muito rico, mas a mente do Diógenes estava totalmente liberta daquela situação. Mesmo vivendo num tonel, o Diógenes agradecia e reconhecia todas as coisas boas que estavam ao redor dele. Por isso que a simbologia, saia da frente, você está me fazendo sombra. Ou seja, eu já tenho tudo que eu preciso, não vem você me dizer o que tu queres. Eu já tenho tudo. Por quê? Eu agradeço as coisas que estão ao meu redor, tá bom? E a oraçãozinha, vamos lá? Rapidinho, então? Fechem os olhos e pensem, sou filho de Deus. Sendo assim, sou capaz de manifestar na minha pessoa todas as virtudes que Deus possui. Sou filho de Deus. Sendo assim, sou capaz de manifestar na minha pessoa todas as virtudes que Deus possui. Muito obrigado e muitas felicidades a todos vocês. É tempo de festa e espetáculo. Se aproxima o grande dia de um evento inédito. Pela primeira vez em 57 anos, a Convenção Nacional da Seichonoye do Brasil para Jovens acontece simultaneamente em 3 capitais brasileiras: São Paulo, Porto Alegre e Maceió. É no próximo dia 22 de julho, das 8 às 16h30, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no Salão de Atos da PUC, em Porto Alegre, e no Centro Cultural de Exposição Ruth Cardoso, em Maceió. Com o tema Pratique o Bem, foi preparada uma programação de tirar o fôlego, com shows de dança, muita música e uma grande corrente positiva, com momentos reservados para orações que marcarão para sempre a vida de quem participar. Com palestras das mais conceituadas autoridades do ensinamento da Seichonoye, os 3 locais estarão conectados online com interatividade total através de uma transmissão simultânea de alguns momentos das atividades, que vão diminuir distâncias e aproximar os corações. E mais, dentro da Convenção Nacional acontecerão os concursos culturais de músicas inéditas, de bandas e de camisetas. Então anota aí, é dia 22 de julho, das 8 às 16h30, a Convenção Nacional da Seichonoye do Brasil para Jovens em São Paulo, Porto Alegre e Maceió. Informe-se pelos telefones 0 operadora 11 50 14 22 49 em São Paulo, 0 operadora 82 32 21 7873 em Maceió e 0 operadora 51 33 41 39 89 na capital gaúcha. Você pode ainda se informar pelo e-mail ajsi@sni.org.br. Reúna os amigos e venha viver um dos melhores dias da sua vida. Se você acertar a resposta do quiz de hoje, está de parabéns. Perguntamos o seguinte: o professor Masaharu Taniguchi, antes de receber a revelação divina que deu início ao movimento, leu a obra de um autor que o influenciou bastante em sua juventude. Qual foi esse famoso pensador? A. Joseph Murphy. B. Starr-Daley. C. Fenwick Holmes. D. Harvard Hardman. Acertou quem apostou na letra C. E olha só que interessante, o professor Masaharu Taniguchi fundou a Seichonoye em 1930 e a partir de então os grandes escritores de seu tempo, inclusive todos esses que foram citados no quiz, se tornaram admiradores de seus livros, a ponto de o próprio Dr. Fenwick Holmes, autor do livro que um dia influenciara o ainda jovem Masaharu, ter afirmado: jamais li os escritos do Dr. Masaharu Taniguchi sem sentir um grande ressurgimento espiritual. Conheça mais sobre a vida e obra do fundador da Seichonoye adquirindo os livros A Verdade da Vida, volumes 19 e 20. Acesse o site www.sni.org.br/livraria virtual e encomende o seu. Vivenciamos a paz espiritual sempre emanada do programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Vivenciamos a paz espiritual sempre emanada do programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais uma vez, agradecemos de coração a sua companhia.
E orar gera em você um novo modo de compreender a vida e tudo se torna menos complicado. Vamos ao nosso sempre precioso momento de oração, finalizando o programa de hoje. Oração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente. Foi maravilhoso ter tido sua companhia e audiência. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!